muito boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui ao vivo para mais uma das nossas lives de terça-feira. Então essa live é tradicional que a gente já faz há bastante tempo, né? E voltamos, inclusive, quando voltamos com o nosso cronograma de live. Essa live de terça-feira foi uma das primeiras que a gente iniciou. E hoje é o quadro Momento Alfa Leilões. E nesse Momento Alfa Leilões de hoje nós vamos falar do leilão de imóveis como solução para inadimplência, tá? Então essa live é muito bacana para condomínio, então síndicos, né, que estiverem aí presente conosco, pessoas que moram em condomínio e sofrem com inadimplência de demais condôminos. Essa live é para vocês. E também um pouquinho a gente vai falar, né, de um assunto semelhante ao que eu falei na UBAL, né, o Congresso de Direito Agrário, que é o leilão como solução também para o produtor rural, né? A gente entra um pouco no âmbito da inadimplência, tá? Mas a gente fala um pouco mais focado aí no produtor rural, tá? Mas vamos lá. Como que o leilão ele pode ser uma solução para a inadimplência de condomínios, tá? Como que eu resolvo, né, o problema da inadimplência com leilões, tá? E tudo aquilo que o condomínio já pagou, né? Que foi o primeiro tópico que eu trago da solução para a inadimplência, é justamente os condomínios, né? A gente vive uma fase, né, principalmente aqui em São Paulo, com uma expansão urbana muito grande, com a construção de diversos prédios, muitas incorporadoras novas surgindo e outras incorporadoras consolidadas fazendo cada vez mais projetos, né? Então tem inúmeras incorporadoras aí que fazem, estão lançando milhares e milhares de projetos todos os dias e a gente tem muitos prédios novos, muitas pessoas novas começando a viver em condomínio, tá? E um dos problemas, né, que muitos condomínios enfrentam é a inadimplência. Então imagine que no seu condomínio tem 500 pessoas morando. E dessas 500 pessoas, 250 pessoas não pagam o condomínio, o valor da cota condominial em dia. Esse valor que não é pago, ele é replicado para todos os demais condôminos, né? Então, todas as pessoas que moram, todas as 500 pagam pelos 50% que não pagam as cotas condominiais. Hoje em dia existem milhares de soluções para isso, tá? Mas uma das soluções que consideramos mais eficazes é justamente o leilão, tá? E por que que essa solução é tão eficaz? A cota condominial, ela tem preferência no recebimento, tá? O que que isso significa, Paulo? Significa que caso o condomínio execute essa dívida, né? Então entre com uma ação, uma medida judicial para reaver esse valor que está sendo devido de condomínio, ele é um crédito preferencial, é um dos primeiros que vai ser recebido. Então essa pessoa, isso claro, é um assunto mais para advogado, né? Mas outros créditos, né, que concorreriam com o condomínio vão pegar o dinheiro, né, com a venda do imóvel depois do condomínio, porque o condomínio tem preferência. E além disso, você tem ali cotas condominiais vencendo e vencidas, e você resolve dois problemas com um único leilão. O primeiro problema que você resolve com o leilão é o valor, o passivo, né? Então, muitos condôminos pagaram pela inadimplência de outros durante alguns meses, e quando esse imóvel é leiloado e o imóvel é arrematado, então aquele dinheiro ele serve para entrar para o caixa do condomínio, ele vai entrar para o caixa do condomínio tudo o que aquela pessoa deve, né, atrasado. Então esse é o primeiro problema solucionado. Tudo aquilo que aquela pessoa deve será pago de uma vez com a venda, a não ser que essa pessoa deva tanto a ponto da dívida condominial dela superar o valor que esse imóvel pode ser arrematado, né? 50% do valor do imóvel, né? Considerando aí um desconto de 50%. E, poxa, chegar nesse nível é complicado. Então, essa é a primeira solução, resolver o passivo que o condomínio tem com a inadimplência.
Segunda vantagem que você vai ter, né? Segundo problema que o leilão de imóvel vai resolver no caso da inadimplência em condomínio. É não ter, né, um condômino pagante. Então você tinha uma pessoa, um morador, anterior morador ou não morador, proprietário, que não pagava a cota condominial em dia. Então, ainda que o condomínio receba todo o valor por meio de um acordo ou por qualquer meio que seja, aquela pessoa tem o histórico de ser inadimplente, a chance dela atrasar de novo as cotas condominiais é muito grande. Quando você leiloa o imóvel e passa a ter um novo proprietário, você, além de receber todo o dinheiro que aquela pessoa estava devendo da cota condominial, você ainda coloca para dentro, né, substitui o proprietário, tem um novo proprietário e, consequentemente, um novo condômino pagante. Então você resolve outro problema, você evita a inadimplência agora que você tem outro proprietário que vai, de fato, pagar as cotas condominiais, tá? Então o leilão, ele vem como uma solução objetiva para inadimplência em caso de condomínio, nessas duas pontas muito forte. Resolve dois problemas com um procedimento rápido, seguro, né? Um procedimento que ocorre por meio de um leilão judicial, então tem um processo, é necessário que tenha um jurídico bem afiado para garantir a segurança jurídica de todo o procedimento até o momento da realização do leilão, tá? Bom, galera, nesses primeiros 5 minutinhos aqui, o que eu fiz foi basicamente uma introdução e dar um exemplo que é o mais fácil de aplicar o leilão como solução, né? Que é o dos condomínios, tá? Para a gente continuar essa pequena introdução, né? Eu vou só citar um pouquinho sobre o que eu havia comentado no primeiro minuto da live, que é a questão do produtor rural, tá? O leilão, ele vem como uma solução para a inadimplência do produtor rural também. De que forma, né? Que já é muito menos objetivo do que é no caso de condomínio, né? O caso de condomínio é absolutamente objetivo a forma como o leilão vai solucionar a inadimplência. No caso do produtor rural, é muito mais indireto, tá? Então, como que o leilão vai ajudar o produtor rural? Hoje, o produtor rural tem uma dificuldade de aquisição de crédito gigantesca no mercado atual, tá? Gigantesca. Então, foi muito conversado sobre isso em um evento que tivemos o prazer de estar presentes, né? Eu tive o prazer, inclusive, de falar um pouco sobre nesse evento, né? Que foi o BAU. O BAU é um congresso de direito agrário que rolou ali em Uberlândia, Minas Gerais, tá? E, bom, nesse congresso, muito foi falado sobre a dificuldade que o produtor rural tem na aquisição de crédito. Portanto, a maioria está descapitalizado e estão perdendo as poucas terras que têm, porque hoje a maior parte dos produtores rurais arrendam as fazendas de outros proprietários, né? Então o produtor rural, ele já tinha uma escassez muito grande, ele já não tinha bens, ele já viu uma dificuldade muito grande. E hoje, com a dificuldade de aquisição de crédito, está muito complicado para o produtor rural conseguir ali, né, produzir, conseguir gerar lucro, gerar riqueza, ter bens, ter imóveis, ter semoventes, enfim, ter bens no nome dele. E uma medida que é muito utilizada para resolver problemas, né, com os produtores rurais é a recuperação judicial. E nesse congresso de direito agrário, a maior parte das pessoas que estava ali no evento era advogado de produtor rural, advogados justamente dos produtores, que estavam buscando soluções para ajudar esses produtores. Como a gente pode fazer? Já que não consegue crédito de jeito nenhum, está muito difícil de conseguir crédito. Recuperação judicial está ficando muito difícil. E acordo com os credores também está quase impossível, já que boa parte dos produtores sequer tem um bem para poder colocar em garantia, para poder entrar de alguma forma e fazer um acordo. Então você tem que fazer um acordo sem ter crédito, sem ter bens, sem ter avalista. Poxa, como é que você faz um acordo multimilionário com diversas instituições financeiras, sendo que você não tem nada de concreto para entregar, você não tem crédito, o pouco que você vai produzir muitas vezes já está comprometido e ainda não tem bens. Então, muita dificuldade para o produtor rural, muita coisa
nesse mesmo sentido que eu acabei de comentar, foi exposta nesse congresso pelos advogados, né? Claro, não casos específicos, pessoas específicas, não, um cenário geral de mercado. E a gente acabou tendo a oportunidade de falar um pouco sobre como o leilão ajudaria isso. Como o leilão ajudaria a inadimplência dos produtores rurais, né? Então vamos lá. Como que o leilão pode ajudar nesse caso? O produtor rural, ele poderia usar o leilão para ter uma alavancagem financeira e utilizar o bem arrematado dentro das RJs, dentro das recuperações judiciais. Como assim, Paulo? Vamos lá. O produtor rural arremata uma pequena terra, uma pequena propriedade rural, né, que vale 500 mil reais, tá? Vale 500 mil reais, e ela vai no leilão por 250 mil. Esse produtor rural arremata essa fazenda por 250 mil com uma proposta de compra parcelada, dando 25% do valor como entrada. Ou seja, aproximadamente 70 mil reais e o restante em 30 vezes. O que eu tenho com esse cenário? Ele colocou 70 mil para ter um ativo que vale 500. E no final das contas, ele vai pagar apenas 250 por esse ativo. Ele pagou ali uma entrada de 25% e vai parcelar o restante em 30 vezes. Ele está pagando 250 de valor total por um ativo que vale 500 mil reais e ele só deu 70 do bolso dele. Se ele pega qualquer valor que ele tem ali disponível e ele investe no leilão, ele coloca ali, por exemplo, esses 70 mil reais que virou 500 mil reais para uma negociação numa RJ. Tá? Então agora ele tem um bem de 500 mil reais, que vale 500 mil reais, que ele pode colocar para negociação na RJ. E para ter essa flexibilidade, para ter essa possibilidade, ele precisou apenas colocar 70 mil reais na frente. Então isso também é uma solução, né, indireta para inadimplência do produtor rural, porque numa dessa ele consegue fazer um acordo, consegue colocar um bem em garantia, tá? Um bem que é dele, tá? Tem a hipoteca judicial, claro, isso tem que ser exposto no acordo, tem vários fatores que a gente tem que adicionar aí no meio do caminho, mas o conceito basicamente é esse e é possível, tá? Então ele vem como, o leilão também funciona como uma solução para a inadimplência no caso do produtor rural. Ele vem como uma baita solução para o cenário atual que a gente vive, em que o produtor rural tem dificuldade de crédito, não consegue entrar dentro de uma recuperação judicial e sequer tem bens para poder fazer acordos, né? E, claro, esse cenário todo tem fornecido, né? Tem levado muitas propriedades rurais a leilão, né? Como eu falei, a maior parte dos produtores arrendam, mas ainda tem alguns produtores que têm esses bens, né? E acabam tendo leilão desses bens pela falta de crédito, pelo cenário atual que está muito complicado para o produtor rural. Enfim, a gente tem um volume maior de leilões de fazendas, né? E o leilão, ele muitas vezes é visto como algo ruim, né? O produtor rural vai ver o leilão como inimigo, mas nesse caso eu estou invertendo a moeda, eu estou colocando ele como arrematante, mostrando como o leilão pode ajudar ele com uma baita alavancagem para que ele consiga se reerguer, adquirir novamente suas terras, ou até mesmo entrar num bom acordo com todos os seus credores e sair do problema que ele está vivendo, né? Então, galera, o leilão ele pode ser uma solução para inadimplência, né? Então, só nesses primeiros 10 minutos, a gente já pegou uma situação de condomínio de imóveis urbanos, né? Da gente aqui em São Paulo, os apartamentos da MRV, apartamento da Encamp, Popular, né? Ou então construtoras de alto padrão, enfim, imóveis de leilão de forma geral. É aplicável, tá? Essa medida, a medida do leilão como solução para inadimplência, e levou até o momento dos leilões de propriedades rurais, tá? Então, leilão de imóvel urbano, leilão de imóvel rural. O leilão ele pode se apresentar como uma solução para inadimplência em qualquer situação, tá? Porque é um baita investimento que você está fazendo. É difícil imaginar uma situação em que o leilão não possa ser uma estratégia, tá? Não possa ser uma estratégia. Então, assim, para algumas situações pode ser que o leilão não seja uma estratégia viável, ou então que a pessoa prefira uma outra estratégia, mas ele sempre vai aparecer como uma estratégia, quando a gente quiser colocá-lo, né? E o que vai fazer a pessoa sentir conforto em trabalhar com essa estratégia é justamente o nível de conhecimento que ele tem sobre a operação, né? Sobre adquirir imóveis em leilão, tá bom? Então, o mercado imobiliário ele sempre foi muito vasto, sempre foi muito
benéfico a todos que investem no mercado imobiliário, né? E quando a gente tem uma forma de aquisição que nos garante adquirir um imóvel pela metade do preço, né? Muitas vezes o leilão é visto como um vilão, mas nesse caso aqui ele está sendo um herói, porque o leilão ele pode ser uma solução de inadimplência para muita gente, tá? Para muita gente, beleza? Então eu trouxe aqui duas situações, uma situação de produtor rural, uma situação de condomínio. A situação de condomínio é muito objetivo você pensar o quão benéfico o leilão é para todo mundo que vive dentro de um condomínio, né? Daquele condomínio que está tendo problemas com inadimplência, tá? Então, bom, galera, basicamente é isso aí de introdução, tá? Que eu queria fazer com vocês, só pra gente poder começar, né? Dar um start aí no nosso bate-papo, tá? Então, vou aproveitar que passou esses primeiros 15 minutos, né? Acho que já deu pra pegar uma ideia da temática da live de hoje, né? E aí vou cumprimentar, então, quem tá aí com a gente agora, né? Falar aí com o Remes da Solução Capital, tá sempre aí com a gente. Boa noite, Remes. Obrigado por estar aí acompanhando nossa live, tá? Tava falando de você agora há pouco com um colega, a gente estava falando de consórcio, eu acabei citando a Solução Capital, citando você, né? Sempre lembro de você. Luiz Fernando, seja bem-vindo à nossa live. Renan Ishikawa, que está sempre aí com a gente também, seja muito bem-vindo à nossa live. Prazer ter você aqui com a gente. Tem, tá? Márcia Reis, seja bem-vinda à nossa live, tá bom? Luiz Rodrigues, seja bem-vindo. E a Val Ramos, né? Valdicélia Bastos, Val.Ramos, seja bem-vinda à nossa live, tá bom? Pessoal, a nossa live tem tema, tá? Então, para quem é novo aí na nossa live é temática de terça-feira. Então, a gente coloca aqui o tema leilão como solução para inadimplência na live de hoje, tá? Mas a nossa live, ela é uma... Eu gosto sempre que seja uma troca, tá? Então, apesar dela ter um tema, ela não tá limitada somente a esse assunto. Então, caso vocês tenham qualquer dúvida, caso queiram me perguntar qualquer coisa, né? A respeito dos leilões, a respeito do mercado imobiliário, né? Tudo que eu puder fazer para poder ajudar, toda informação que eu puder passar, né? Que venha ajudar vocês de alguma forma, eu vou ficar feliz, tá? E esse é um espaço aberto para nós, tá? A gente coloca aqui um tema para a gente ter uma direção, para a gente conseguir desenvolver um assunto aqui, mas a ideia é que essa live seja o momento Alfa Leilões, né? Então é um momento que você tem para poder conversar aqui com a gente da Alfa, para poder tirar suas dúvidas, para poder contar suas experiências, para poder compartilhar casos com a gente, né? Então é realmente um momento de interação entre nós e o pessoal que está acostumado aí a acompanhar o nosso conteúdo, tá? Então, agradeço mais uma vez todos que estão aqui conosco, tá? E gosto sempre de deixar esse canal de comunicação aberto para que vocês sintam-se à vontade aí em mandar suas dúvidas, suas perguntas. Se quiser mandar caso concreto também, fico feliz em responder, tá bom? Ó, o Remes, boa noite. Já compartilhou o link da live? Aí sim, Remes, obrigado. Obrigado, Remes sempre contribui muito aí com a gente, com o nosso conteúdo, né? Acompanha bastante. Eu agradeço muito, Remes. É muito gratificante de verdade, tá? Produtora Fênix acessou a live aí também. Seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda. Ficamos felizes em ter você aqui na live conosco, tá? Bom, galera, enquanto a gente vai aí se conhecendo, né? Se vocês forem tendo dúvidas aí ou querendo perguntar alguma coisa no decorrer da live, sintam-se à vontade, beleza? Mas, voltando aí pro tema central, né? Que a gente acabou colocando aí pra gente poder ir conversando. O leilão como solução para inadimplência. Eu vou explicar um pouco melhor, né? E discorrer um pouco melhor sobre o primeiro exemplo que eu dei aqui nessa introdução que nós fizemos, tá? Então, o primeiro exemplo que eu dei é o leilão como solução para inadimplência em condomínio, tá? Então, é uma situação muito comum, tá? É muito raro um condomínio que não tem uma taxa de inadimplência. Não, taxa de inadimplência todos têm, né? Mas vamos colocar em uma taxa de no mínimo 10%, tá? No mínimo, é muito... são raros os condomínios que têm uma taxa inferior a 10%, mas eu particularmente não conheço nenhum, tá?
de taxa de inadimplência menor ainda que pegar um cenário anual, né? Pior ainda se pegar um cenário anual, às vezes tem meses que até dá, né? Mas pegando um cenário anual, difícil achar uma que tenha menos de 10% de inadimplência. Existem muitas soluções no mercado para isso, mas o leilão ele vem muito forte para resolver dois problemas grandes de inadimplência dentro de condomínio, tá? Primeiro problema grande, né? Vamos começar do zero, né? Então, como que começa a inadimplência dentro de um condomínio, né? Então, é formado um prédio, né? Vamos criar aqui uma situação hipotética, feito um prédio com 100 unidades, tá? E que a cota condominial de cada um, né? Seja, sei lá, vou colocar a conta fácil aqui, né? R$100. Então, cada um aí com a cota condominial de R$100. Então, 100 vezes 100, R$10.000 por mês é o que o condomínio tem que levantar. Tô pegando o caso uma situação bem real, tá? R$100 de condomínio não existe aqui em São Paulo, né? Não sei se tem, talvez algum interior consiga menos, mas aqui em São Paulo não existe isso aqui não. É o mínimo do mês. R$100 geralmente paga a conta da água no máximo, né? O rateio da água. Mas beleza. Então a gente tem 100 unidades, R$100 cada uma. Então, tudo começa com a inadimplência de um percentual desses 100. Se metade desses condôminos aqui não pagarem a cota condominial, né, o condomínio que estava contando com o recebimento de 10 mil naquele mês vai receber 5 mil. E você tem as despesas prediais, tem manutenção, né? E quem é que paga essa conta? Se o condomínio tem um passivo, né? Se o condomínio ele tem uma dívida ali de R$8.000 e R$2.000 é caixa que sobra dos 10 que recebe e ele só recebeu 5, ele está devendo. Quem é que vai pagar a dívida do condomínio? São os condôminos, né? Então o que vai acontecer? O valor que faltou para poder cumprir com as obrigações vai ser rateado, né? Vai ser inicialmente utilizado do fundo de reserva, né? Mas quando o fundo de reserva zerar, vai ser rateado para todos os condôminos o valor dessa inadimplência, né? Então, se cada um paga R$100, o condomínio precisa de R$10.000 todo mês e só 50 pagam, o que vai acontecer? A cota que era 100 vai virar 200, porque os 50 que pagam vão precisar pagar pelos que não estão adimplentes. Essa dinâmica funciona para praticamente qualquer condomínio, tá? Quando isso acontece, é necessário buscar uma solução para a inadimplência desse condomínio, porque assim, eu estou dando um exemplo com R$100, mas imagine você, né, o valor da tua cota condominial, sei lá, é 3 mil seu condomínio. E aí, de repente, no mês seguinte, você tem que pagar 6 mil porque metade do pessoal não pagou o condomínio. Pô, é complicado. E multiplica isso pela quantidade de pessoas que tem no condomínio, né? Então, é um problema muito grande, né? Até porque, se ninguém pagar, o passivo do condomínio vai crescendo. O que vai acontecer, né? Então, galera, isso é um problema que precisa ser resolvido rápido, tá? Não dá para deixar a dívida crescer muito, porque imagina as situações em que o condomínio não consegue pagar nem as despesas obrigatórias e aí acaba acumulando dívidas, não arcando com as obrigações, né? E tentando cada vez mais ratear isso para os condôminos e não dar conta, a conta não fecha. É muito complicado, dá para entrar num buraco muito grande rápido, tá? Então, quando a gente tem esse problema com a inadimplência, a solução precisa ser rápida, não dá para demorar, tá? Porque a dívida só vai acumulando e o problema vai ficando maior, tá? Então, galera, aconteceu isso, o condomínio tem que urgente procurar uma medida para poder resolver essa inadimplência. O que a gente vai fazer agora é passar a pensar no leilão como solução para esse problema de inadimplência, tá? Então, a partir de um determinado momento, foi identificado esse problema gigantesco, uma inadimplência alta no condomínio, e a gente precisa fazer com que essa inadimplência seja solucionada o quanto antes. A gente precisa que aquele condomínio pague a dívida, e a gente precisa que ele não deva mais, que ele não fique mais sem pagar, né? São duas coisas importantes. Como que o leilão pode resolver isso, tá? E a resposta é muito simples, tá? Começando, né, seguindo aí a linha de todo o procedimento. Primeira coisa, o síndico, o condomínio, por meio das assembleias, precisam conversar com o corpo jurídico do condomínio,
é escritório externo, é escritório que faz parte ali do conjunto com um síndico profissional, né, que às vezes trouxe ali, às vezes, uma estrutura jurídica, como que é no caso do seu condomínio, né? Reunir-se em assembleia junto com o corpo jurídico e indicar, olha, a partir de 3 meses de inadimplência, ou 2 meses, ou enfim, o que o condomínio decidir, vamos executar, né, essa dívida condominial, para que a gente consiga receber esse valor que está atrasado, né? Pois bem, inicia-se uma execução, vamos dizer que aí teve 3 meses, que definiu que seriam 3 meses. Durante 3 meses a pessoa não pagou, recebeu notificação, né? Teve cobrança, né? Atuando ali e não resolveu. Pois bem, entrou com a execução, né? Levou um tempo ali para poder começar as medidas, né, de constrição, né? Pegar bens, né? Bem que assim, não vai demorar tanto, porque no caso do condomínio, né, é uma execução de título extrajudicial, né, entra na execução direto para cobrar, tá? Então, logo, né, entrou com um processo, o juiz vai intimar o devedor para que pague em 15 dias, sob pena de começar a ter bloqueio na conta, começar a penhorar bens, tá? Pessoa não pagou dentro dos 15 dias, o juiz mandou bloquear a conta. Se tinha dinheiro lá, amém. Se não tinha dinheiro, vai ter que penhorar bens. E aí que vai buscar bens para serem penhorados, e a coisa mais fácil que tem é bens no caso de condomínio, porque a própria unidade faz frente à dívida. Ah, Paulo, mas eu vi que bem de família é impenhorável, não dá para penhorar bem de família. Sim, mas existe uma exceção. Sabe qual é a exceção? Dívida de natureza própria rem, dívidas que foram geradas pelo próprio imóvel, pela existência do próprio imóvel. E adivinha? Dívida condominial é uma dessas dívidas. Portanto, a dívida condominial é uma exceção ao bem de família. Então, pode até ser um bem de família, mas no caso de dívida condominial não importa. O bem faz frente à dívida e vai ser leiloado do mesmo jeito, ainda que tenha as características de um bem de família. Porque dívida de natureza própria rem, ou seja, dívida condominial, dívida tributária, IPTU, são dívidas que têm essa exceção. Você não pode alegar, né, você não pode usar o bem de família para não pagar dívidas que são geradas pela existência do próprio imóvel, né? E 2 exemplos bons é IPTU, dívida tributária e condomínio, tá bom? Então, galera, basicamente você tem um bem que tem exceção para impenhorabilidade, então ele quase sempre vai poder ser levado a leilão, a não ser que a pessoa que esteja morando inadimplente, né, não seja ali o proprietário, mas o proprietário ele sempre vai entrar no polo passivo, né? Ele tem responsabilidade por aquela unidade, tá? Então, basicamente é um bem que sempre estaria, né, sempre seria possível ali para leilão, tá? Pois bem, foi intimado, não pagou, bloqueou conta, não tinha dinheiro, vai começar a penhorar bens, pode indicar o próprio apartamento, a própria unidade da pessoa para ser leiloada. A pessoa pode fazer um acordo no meio do caminho, ou o bem pode de fato ser leiloado. O que vai acontecer? Vamos dizer que esse imóvel, nesse caso hipotético, ele valia R$200 mil e foi arrematado por R$100 mil. E ele estava devendo, sei lá, 4 cotas de condomínio, mais juros, mais o tempo do leilão, mas enfim, tudo que aconteceu, o cara estava devendo R$20 mil. Dos 100 mil que foi para o processo, R$20 mil vai ir para poder pagar o condomínio, que é o credor, né? Então vai pagar toda a dívida que ele tem, honorários advocatícios, tudo. E o restante vai ir para outros credores, então IPTU, outras coisas que estiver devendo. E o que sobrar, depois de pagar todos os credores, vai para o devedor. Ele ainda pega o que sobrar. E qual que é o benefício disso? Primeiro, toda a dívida que aquela pessoa tinha com o condomínio foi quitada. Então ele já não tem dívida e isso vai voltar aos cofres ali do condomínio, né? Vai voltar ao fundo de reserva, enfim. Vai voltar ali para o condomínio, vai ser convertido em dinheiro para o condomínio. E além disso, você tem um novo proprietário, um novo condômino que muito provavelmente será um condômino inadimplente, vai pagar as cotas condominiais ali todo mês. Então você resolveu 2 problemas. Você resolveu a dívida que aquela pessoa tinha com o condomínio e ainda colocou uma pessoa para dentro que muito provavelmente vai pagar essas cotas condominiais e não vai gerar esse passivo novamente. Então o leilão veio como uma solução definitiva para esse problema da inadimplência no caso de condomínios, tá? Então fica aí a dica, se você mora em condomínio,
já conversa com o seu síndico, né? Apresenta essa solução, né? Principalmente se estiver passando por uma situação semelhante a essa que eu comentei. E se você for síndico, tá com a faca e o queijo na mão, já tem informação e pode, inclusive, se precisar de ajuda, nos buscar para ajudar vocês com essa solução, tá? Até aqui, galera. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação sobre o tema? Tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho aí do que eu havia comentado anteriormente para o produtor rural, né? Mas do produtor rural até que eu fiz uma boa... acho que deu para demonstrar bem o que eu quis dizer, né? Bom, dar as boas-vindas aí também, ó. Marcos Tadeus dos Reis, Cláudia Costa, Luiz Rogério, tá? Sejam bem-vindos também à nossa live, tá? Um prazer imenso ter vocês aqui com a gente, tá? Vou aproveitar esse pitch stop, essa pausa aqui que a gente fez para comentar de um imóvel bacana aí para vocês darem uma olhada, tá? Esse daí, Remes, pode até ser legal para você. Um imóvel na Barra da Tijuca, tá? No Rio de Janeiro. Imóvel bom, num condomínio de luxo, condomínio assim, de celebridade. Você pesquisar o condomínio no Google, der um Google, vai ver que é condomínio de celebridade. Muito bacana, tá? O imóvel, eu acho que ele tá... Acho que... Não lembro se é 5 ou 15 milhões, mas lembro que era alguma coisa assim com 5, tá? E a gente logo vai subir uns vídeos dele. Se não me engano, ele tá pro final desse mês agora, tá? Dá uma pesquisada lá no site da Alfa Barra da Tijuca. Imóvel muito interessante. A gente vai logo, inclusive, fazer uma live só dele, tá? Vai fazer uma live só dele. Eu acredito que seja uma oportunidade bem interessante. A gente conversou com algumas pessoas ali do Rio de Janeiro e o condomínio é bem conhecido por lá, né? E, pô, tá na Barra da Tijuca. Enfim, só olhando mesmo, né? Mas é um caso bem legal. Pode deixar, Remes, mando sim, o caso é bem interessante. Depois a gente vai tá pretendendo aí trazer uma live para falar só dele, tá? Vou fazer isso em breve. Deixa eu ver aqui. O Marcos mandou um boa noite pra gente, né, Marcos? Boa noite, Marcos. Obrigado aí pela resposta. Seja bem-vindo, tá? Não sei se você já conhecia leilão, tá? Se não conhecia ainda, tá bom? Se tiver alguma dúvida, Marcos, fica à vontade para poder conversar aí com a gente, tá bom? Quiser saber de alguma coisa específica aí do mundo dos leilões, tá bom? Pode mandar aí no chat pra gente, beleza? Zuleika também, Zuleika Goretti, seja muito bem-vinda, tá? Sinta-se à vontade também para tirar suas dúvidas, para poder conversar com a gente, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto muito aqui de conversar com o pessoal que está nos assistindo, né? Então a gente falou um pouquinho já, né, do leilão como solução para os condomínios, né? Que é a solução mais óbvia de inadimplência dos leilões, né? De todas... acho que de todos os nichos, né, pro condomínio, né, pro apartamento, eu acho que é o mais fácil, né? Bom, vamos lá. Marcos falou que tá aprendendo, nunca comprou nada. Pô, Marcos, legal. E o que você tá aprendendo agora e o que você tá buscando, Marcos? Você tá querendo realmente investir? Você tá querendo comprar uma casa para você morar? Né? Qual que é o interesse nesse aprendizado sobre os leilões? É mais curiosidade mesmo, saber, tá informado, né? É mais porque viu às vezes no Instagram muita gente falando, né? Estourou com o Pablo Marçal falando, com o Tássio Renan, né? Que ele comenta muito. Então é mais pelas mídias, você tá querendo investir, como é que tá? Porque quem sabe não tem alguma dica para te passar, né? E o Jefferson Batista. Jefferson, seja bem-vindo, meu queridos. Seja bem-vindo aí à nossa live. Prazer imenso ter você aqui conosco, tá bom? Sinta-se à vontade. E respondendo sua pergunta, como faz para se tornar leiloeiro? Jefferson, é muito mais fácil do que você imagina, tá? Para se tornar, quer dizer, no papel, né? Por que eu digo no papel? Porque na prática você pode encontrar alguns desafios, tá? No dia a dia. A gente está aqui nesse ramo, conhece um pouco o mercado, né? E sabe que existem algumas dificuldades aí no dia a dia, nessa profissão, às vezes com procedimentos administrativos também, mas no papel é muito fácil, tá? O que você precisa, Jefferson, para poder se tornar leiloeiro?
A princípio, você precisa se inscrever na junta comercial, precisa abrir um cadastro na junta comercial para se inscrever como leiloeiro. Não precisa ser advogado, não precisa ser formado em direito, não precisa ser contador, não precisa de nada disso. Basta ir até a junta comercial e verificar qual é o procedimento da junta comercial do teu estado para se inscrever como leiloeiro, tá? E aí você faz uma inscrição na junta comercial. Aqui em São Paulo o procedimento é muito simples, né? Tem outros lugares que o procedimento é um pouco mais robusto, como é o caso do Paraná, que tem um procedimento mais robusto para poder se inscrever. E você precisa ter seguro calção, tá? Uma das exigências é ter seguro calção, se eu não me engano. Agora aumentou bastante, né? Uns 5, 6 anos atrás era tipo 40 mil reais, tá? Era bem barato mesmo o seguro calção. Hoje em dia, seguro calção, dependendo do lugar, né? Aqui em São Paulo, se eu não me engano, acho que é 120 mil, se eu não me engano, tá? De seguro calção. Então, você precisa basicamente disso, fazer a inscrição na junta e ter o seguro calção. Você precisa ter uma calção, tá assegurado em 120 mil reais na junta, tá? Pode calcionar colocando dinheiro numa conta da junta, tem apólice, enfim, tem inúmeras formas de você estar assegurado, tá bom? Basicamente é isso que você precisa. Aí você precisa ver o processo administrativo da junta de cada estado para se tornar leiloeiro. Estando com o processo feito, né, e com o seguro em dia, ou o seguro ou a calção em dia, aí, meu amigo, pronto, você é leiloeiro, oficialmente leiloeiro inscrito na junta comercial. Quer pegar leilão judicial? Precisa se inscrever também no Tribunal de Justiça do estado em que você é leiloeiro. E precisa lembrar que a atuação do leiloeiro ela é estadual. Então, cada estado que você for atuar, você vai precisar de uma inscrição na junta comercial daquele estado. Beleza, Jefferson? Deu para responder sua pergunta? Conseguiu entender o que precisa para se tornar um leiloeiro, né? Formalmente não precisa de muita coisa, tá? Nosso aconselhamento, conhecimento jurídico faz total diferença se você for querer conduzir leilão judicial, beleza? Dificuldades no dia a dia, precisa aprender sobre tributação, a tributação é na pessoa física do leiloeiro, precisa aprender sobre negócio, né? Você vai estar empreendendo, né? De certa forma, ainda que você trabalhe sozinho. Então tem muitas coisas que vão aparecendo aí no dia a dia, as dificuldades do dia a dia, mas formalmente é muito simples se tornar leiloeiro, mais do que as pessoas imaginam, tá? O Remes falou aí pro Marcos, né? Pode entrar nesse mercado que não vai se arrepender, Marcos, não vai se arrepender. Gente, eu vou mandar só um oi aqui, porque eu não tô conseguindo subir meu chat, cara. Vocês acreditam? Eu não tô conseguindo entrar aqui e arrastar pra cima, cara. Eu não sei porquê. Olha que doideira, meu. Ah, ó, legal. Tem uma pergunta, ó. Vocês estão com... Ó, Pati perguntou, ó. Vocês estão com vaga aberta para social media? Pati, muito legal sua pergunta, tá? E agradeço pelo interesse. Apareceu aqui um campinho de pergunta. Nem sabia usar esse campinho, gente. Tô vendo agora, ó. Obrigado pela pergunta e bom, a gente tem algumas vagas abertas, mas aí eu vou te aconselhar sempre a conversar com o gestor de cada área, tá? Então, a princípio, a gente tem um e-mail que você pode encaminhar o currículo ou se inscrever em um anúncio de vaga que a gente costuma fazer pela Cato. Cato, a gente faz muito anúncio de vaga, tá? Se você quiser, Paty, como você já falou aqui, eu vou lembrar de você, você pode até mandar o seu currículo pelo direct, pelo Instagram, que a gente dá uma avaliada assim, tá bom? O Tadeu me fez uma pergunta, Tadeu, e eu não tô conseguindo arrastar o chat aqui pra cima, cara, pra poder olhar a tua pergunta, Marcos. Poxa, meu, mas que chato esse negócio de eu não estar conseguindo olhar as perguntas passadas, né? Aí, ó, mas enfim, eu vi, Marcos, que você comentou. Manda pra mim de novo, Marcos, por favor. Eu realmente não tô conseguindo, por algum motivo, puxar aqui pra cima, cara. Que doideira.
Não tô conseguindo, não tô entendendo por que que eu não tô conseguindo, né? Bem chato isso aqui. Às vezes a gente tem uns probleminhas com o Instagram. Recentemente eu tive um problema aí, né? Ó, falou aqui pro o Remes, eu lembro que o Remes deu a dica pra você. Ah, tá. Obrigado, Marcos. Obrigado. Leiloeiro pode arrematar, Marcos. Leiloeiro tem uma, não só o leiloeiro, tá? Mas algumas outras pessoas são impedidas de arrematar leilões, em leilões que ele tem, de certa forma, alguma vantagem, tá? Então vamos lá. O juiz não pode arrematar em leilão judicial, né? No caso do Tribunal de Justiça em que ele atua. Por quê? Porque ele tem privilégio por ser juiz, ele tem conhecimento, né? Aprofundado ali sobre o caso, né? Então acaba sendo injusto. O que a gente tem que lembrar, Marcos? Que o leilão, ele é uma disputa em iguais condições, tá? Qual que é a premissa do leilão? É uma asta pública, é um leilão público. É aberto ao público e a participação é permitida em igualdade de condições, tá? Então eu, como leiloeiro, né, o Davi, que é o leiloeiro da Alfa, ele não pode arrematar imóveis no qual ele mesmo está conduzindo o leilão. Por quê? Porque ele tem um privilégio, tá? Então, ele não seria alguém que participaria em igualdade de condições. Ele teria acesso à informação muito antes. Ele tem o controle do sistema. Ele sabe quantas pessoas estão habilitadas, quantas pessoas vão participar. Ele tem informações privilegiadas. Portanto, ele não participaria em iguais condições com os demais. Então, o leiloeiro não pode participar dos leilões os quais ele está conduzindo. Então, os leilões que estão no site da Alfa Leilões, o leiloeiro da Alfa não pode participar, tá? O Davi não pode participar dos leilões da Alfa. Agora, os leilões de outros leiloeiros, ele está entrando em igualdade de condições, porque ele não tem nenhum privilégio. Aí ele pode. Então, se for de outro leiloeiro, ele pode. Se for da Alfa, né, dele mesmo que ele está conduzindo, ele não pode, tá? Juiz pode, né, arrematar imóveis, desde que não seja do Tribunal de Justiça ali dele, beleza? Né, de outros estados, tá? Até a vara, fórum, dá para pensar, mas enfim, juiz é um pouquinho mais complicado, tá? Advogado também não pode. Então, advogado de qualquer uma das partes não pode arrematar leilões, né, imóveis, ou enfim, não pode arrematar nos leilões dos processos no qual eles estão patrocinando uma das partes, beleza? Também não pode, tá? Quem pode arrematar são as partes, mas os advogados não podem, tá? Bom, enfim. Então, respondi, acho que deu para responder, né, Marcos? Conseguiu entender? Tá tranquilo, né? Tirou a dúvida? Remes comentou aqui, Marcos, melhor ainda quando você faz a junção de arrematação junto com o consórcio contemplado. É exatamente isso que eu faço na empresa. Então, Marcos, o Remes, né, ele é um assessor jurídico, né, ele faz assessoria de arrematantes e ele ainda, né, é especialista em consórcio, então ele apresenta essa solução mista, né, então ele unifica duas soluções aí para potencializar o investimento, também é bem legal, tá? E o Remes, Marcos, é cara sensacional, tá? Show de bola. Então, para você que está começando, né, que está querendo aprender, cara, já segue o Remes aí também, que tem muito conteúdo bacana para você estar acompanhando, bate um papo com ele, enfim. Segue a gente da Alfa também, que a gente coloca muito conteúdo bacana aqui no nosso Instagram e nas nossas redes, tá bom? Marcos, só mais uma pergunta? Não, Marcos, que só mais uma pergunta? Faça quantas quiser, tá bom? Não se preocupe com isso. Pode perguntar quantas vezes quiser e qualquer dúvida que você tiver. Às vezes sua dúvida, inclusive, é a dúvida de outra pessoa, tá? Gente, se alguém aqui mandou dúvida, eu tô com problema no meu chat, tá? Eu não tô conseguindo passar para cima para ver se eu deixei algum comentário ou alguma dúvida para trás. Então eu vou pedir, caso quem esteja aí tiver mandado alguma coisa para mim aqui, vou pedir a gentileza de mandar de novo, porque eu realmente não tô conseguindo olhar as coisas que estão lá para cima, tá? Eu tô visualizando aqui, ó, André Cristina entrou, Natália entrou, a pergunta do Marcos e Garcia N entrou, é só o que eu tô vendo.
O que ficou para trás eu não consigo ver mais. O Instagram tá... deu uma falhinha aqui, hein? Deu um bugzinho aqui, tá? Então vamos lá, ó. O Marcos diz o seguinte. Só mais uma pergunta. Quando o imóvel não... Acho que aqui colocou quanto, mas acho que é quando. Quando um imóvel não é arrematado por falta de lances, é possível entrar em contato com o leiloeiro para dar lance? Marcos, pergunta muito legal a sua, tá? Muito legal mesmo. E, bom, Marcos, isso aí vai depender muito do que o edital diz, tá? Então essa daí vai ser a resposta de advogado, depende, tá? Mas eu vou te falar de um padrão que a gente tem aqui na Alfa Leilões que a gente coloca em todos os editais, tá? A gente coloca duas possibilidades de você arrematar esse imóvel depois, tá? Como? Então, primeira coisa que você pode fazer, entrar em contato com o leiloeiro, sim, com certeza, para verificar o procedimento do leiloeiro, mas no caso da Alfa já vai estar no edital, tá? Então, pelo edital mesmo você já saberia. Existem duas possibilidades da gente prorrogar o leilão, tá? A gente prorroga o leilão ou por repasse, que é quando a gente abre em 24 horas ainda o leilão, ou a gente coloca a possibilidade de fazer a venda direta por 90 dias. Estende o período de venda por até 90 dias e pode receber oferta nesses 90 dias e receber. A gente chama isso de alienação particular dentro do nosso edital. Então, se for um leilão da Alfa, Marcos, muito provavelmente você vai ter essa possibilidade sim, tá? Mas você tem que fazer esse contato logo, porque se a gente peticionar auto de leilão negativo no processo, já tiver encaminhando tudo para um próximo leilão, aí tu não vai conseguir, tá? Precisa ser imediato, encerrou, você quer comprar, já vai atrás, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui que o outro amigo fez pra gente, ó. No leilão parcelado, só posso entrar com emissão na posse depois que quitar? E a nossa querida Natália, eu vi que você comentou, Natália Castro, que faz assessoria, né? Muito legal. E já deu a resposta aí para o nosso colega, não, você não vai ter emissão só depois que você quitar, você vai ter emissão na posse da mesma maneira que você teria caso você arrematasse como oferta à vista, tá? Então, lance à vista ou proposta de compra parcelada no leilão judicial, o procedimento do pós-leilão é o mesmo, inclusive emissão, quer dizer, não é o mesmo, tem uma diferença. Qual que é a diferença? A diferença é que você vai ter uma hipoteca judicial gravada na matrícula, tá? Então é isso que vai mudar. Você vai ter a carta de arrematação, você vai registrar a tua arrematação na matrícula, mas se for parcelado, você vai ter um gravame na matrícula. O que é esse gravame? É o registro de uma hipoteca judicial. O que isso significa? Que o próprio imóvel serve como garantia de que você vai pagar as parcelas que você tem daquela arrematação, tá? Então, 25 de entrada, o restante em 30 e o próprio imóvel é a garantia. Se você não pagar as parcelas, o próprio imóvel vai para leilão de novo. Então, você fica com registro de hipoteca judicial na matrícula. Mas você registra a tua arrematação, ou seja, passa o imóvel para o teu nome e tem a emissão na posse do mesmo jeito, tá? Você não precisa quitar para poder ter emissão na posse. Você tem emissão na posse igual, beleza? Remes comentou, ó, se for começar, recomendo que arremate na Alfa Leilões. Você vai estar sempre muito bem assistido. O Paulo sempre desenrola comigo de bate pronto. Obrigado, Remes. Obrigado mesmo. Remes, um grande parceiro, né? Tá sempre aí com a gente. Fico muito feliz com a indicação e também pelo elogio, tá? Sempre ficamos felizes com isso, tá bom? Marcos, deu pra... Legal. Imagina, Marcos, estou muito feliz que você tenha sentido a vontade aí de compartilhar, né, suas dúvidas com a gente aqui na live, tá bom? O Luiz Rogério também, obrigado por ter compartilhado aqui com a gente. O Jefferson Batista também, obrigado por ter compartilhado as dúvidas aqui com a gente na live, tá? E o que você falou, Marcos, só mais uma pergunta. Cara, fique em paz de verdade, você pode mandar quantas dúvidas você tiver aqui, tá? Eu fico muito feliz tendo esse momento aqui disponível para a gente poder conversar junto, tá? Ó, Luiz, agora você fez uma pergunta bem legal. No parcelamento do banco Itaú, é o mesmo trâmite? Bom, Luiz, não é, tá? Por quê? Porque esse exemplo que eu te dei é como a Alfa trabalha no caso de leilão judicial, tá? Então, tem duas, como eu posso dizer, tem duas variáveis nessa equação. Primeira variável,
o leiloeiro, que é a Alfa Leilões. Então a Alfa Leilões trabalha com essa alienação particular de 90 dias, essa possibilidade de venda direta após o encerramento do leilão, e com repasse. Pode ter leiloeiro que não trabalhe com isso, porque isso tem que estar no edital, tá? Isso tem que estar na regra do jogo, beleza? Então a primeira variável é que eu te coloquei é a alfa. E a segunda variável é leilão judicial. O leilão extrajudicial, Luiz, quem vai mandar é o banco, tá? Então você vai ter que olhar na regra do edital, porque o banco pode colocar uma regra diferente para qualquer imóvel. Ele não precisa seguir uma regra. Ele pode colocar que para um imóvel você tem que quitar para poder entrar, pode colocar para outro imóvel que não, tá? O que eu costumo ver, que não precisa quitar. O que eu costumo ver é isso. Mas é muito importante que você olhe o edital de leilão. Muito, muito, muito. Claro, é importante em todos os casos, inclusive no leilão judicial. Mas no extra é ainda mais, beleza? Porque a quantidade de parcelas pode ser diferente, aceitar ou não aceitar financiamento. Existem inúmeras variáveis na forma de aquisição quando se trata de banco, porque as possibilidades são infinitas. Você pode conseguir um financiamento com o próprio banco, você pode conseguir um financiamento com uma instituição diferente. Aí, às vezes, o banco te coloca a condição de você só entrar no imóvel quando ela receber o valor do financiamento da outra instituição. Se o financiamento é com o próprio Itaú, vai ser muito mais fácil, né? Se não está financiado, se é parcela, né, tem que ver como o banco vai lidar com isso. Então, no caso de extrajudicial, Luiz, as variáveis são muito maiores do que no leilão judicial. Existem mais variáveis no extra do que no judicial, tá? O judicial tem menos variáveis. Então, o extrajudicial realmente vai ser muito caso a caso, tá? O ideal seria que você até, se quiser uma ajuda, uma orientação, até pegar ali ou uma assessoria jurídica ou compartilhar esse edital com a gente pra gente poder dar uma olhada e te dar uma ajuda, responder uma dúvida e tal, tá? E para isso você pode ficar à vontade, entrar em contato aí com a nossa equipe de atendimento, compartilhar a dúvida, a gente sempre vai tentar te ajudar, tá bom? Beleza? Mas de toda forma a sua dúvida foi muito pertinente, tá? Porque já faz a gente ressaltar esse ponto das variáveis e já entra um pouquinho no extrajudicial, que tem que sempre estar atento aí com o edital, porque tem mais variáveis do que no judicial, tá? Bom, galera, mais alguma dúvida? Alguém quer compartilhar mais alguma coisa aqui com a gente? Tá bom? Se alguém quiser, vamos aproveitar esses minutinhos finais para responder aí as últimas dúvidas, as últimas perguntas, tá bom? O tema da live de hoje ele é um tema bem legal de se falar, mas é um tema que a gente costuma falar muito em evento, tá? Eu acredito que na primeira meia hora deu pra gente conversar bastante sobre esse tema, apresentar bem o leilão como solução, falamos da variável de condomínio e falamos da variável do produtor rural. Então eu tô contente com o desenvolvimento do tema ali que a gente preparou para hoje. A gente pode deixar os minutinhos finais realmente para a gente ter uma interação aí, tá bom? Então sintam-se à vontade para poder me mandar. Vou dar um minutinho aí para a gente poder ver se tem alguma dúvida. E se não tiver, aí tranquilo, zeramos a live de hoje, tá? Enquanto isso, vou mais uma vez aí dando boas-vindas, né, para quem tá chegando. Então, Demétrio Santana, Demétrio, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vindo aí, Demétrio, à nossa live, tá? Fico feliz em recebê-lo aqui. Estamos já no finalzinho da nossa live, tá? Toda terça-feira tem live às 19 horas, tá bom? E toda sexta-feira a gente tem às 15 horas e a de sexta-feira a gente mostra imóveis, tá? Então, a de sexta-feira são oportunidades. A gente vai estar mostrando os imóveis no site da Alfa. Enquanto as de terça-feira são mais temáticas, mais bate-papo, a gente conversando, né? Um conteúdo mais acadêmico, né? Enquanto de sexta-feira é um conteúdo mais promocional, mais mostrando ali os casos na prática, e terça-feira é mais acadêmico, mais institucional, era a palavra que eu estava procurando, né? É um conteúdo mais institucional, tá? Bom, galera, acho que é isso aí, né? Raul Camargo. Raul, seja bem-vindo à nossa live, tá? Uma pena que chegou bem no finalzinho, tá? Bom, vou agradecer aqui mais uma vez todo mundo que esteve aqui. Isso, Marcos, 15 horas, na sexta-feira. Essa sexta, inclusive, vai ter. Então, sexta-feira agora, se você entrar às 15 horas, não é comigo, tá? Essa live de sexta-feira, por muito tempo, eu apresentei, enquanto o Davi fazia de terça institucional. Hoje eu tô fazendo a de terça institucional. E o Nicolas, né, está fazendo, o Nicolas, ou o Matheus, ou o Andrews,
está fazendo a live de sexta-feira, onde ele mostra as oportunidades, né? Então é uma live mais promocional. É legal você entrar, viu, Marcos? Você que está começando agora, eu acho uma boa você dar uma olhada, porque você vai ver casos na prática. Então, às vezes, você vendo um caso na prática, surge uma dúvida e você fala, e esse caso, não dá para parcelar por quê? Esse daí tem tal coisa, por que o outro não tinha? Acho que é legal, tá? É uma boa. Marcos Vinícius, sempre chego atrasado. Que pena, Marcos, poxa, que pena. Né? A gente bateu um papo aqui bem legal, né? Eu acabei falando do tema aqui central mais na primeira meia hora da live. Mas, Marcos, se é um tema que te interessa, né? Você quer ouvir ele, né? Meia hora pra frente da live. Essas últimas meia hora foi mais um bate-papo aqui com o pessoal que estava aqui. E a primeira meia hora, tá? Foi realmente aí sobre o tema da inadimplência. Essa live vai ficar gravada no YouTube. Então, se você tem interesse nesse tema, você consegue ir lá no YouTube da Alfa Leilões, que vai ter o conteúdo lá para você. Se você tiver alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa, Marcos, aqui com a gente, dá tempo ainda da gente responder, tá bom? Temos uns minutinhos aí ainda, tá? E o Remes, claro, ó, Remes, poxa, Remes, eu que agradeço você pela parceria de sempre, por estar sempre nos acompanhando, tá? Não tem noção do quanto isso é gratificante pra gente e do quanto você nos ajuda, né? Estando aí sempre com a gente, dando esse apoio. Tá, a gente que agradece, você que é fera, Remes. Tamo junto mesmo. E precisa fazer outra visita. Puxa, Remes, agora que eu lembrei, eu tô te devendo um bate-papo com o Davi, né, Remes? Pô, lembrei agora, cara. Eu falei com o Davi na sexta-feira, se a gente conseguia falar, e eu acabei não te respondendo, cara. Eu me lembrei agora, me desculpa, eu vou até te mandar uma mensagem. Mas eu acho que essa semana a gente consegue sim fazer uma reunião, viu, cara? Lembrei agora, desculpa, ó. No finalzinho da live eu lembrei disso. Bom, acho que é isso aí, galera. Um abraço a todos que nos acompanharam. Dois Marcos, né? Marcos Tadeu e Marcos Vinícius, obrigado por terem aparecido, tá? O Luiz, obrigado pela dúvida. Remes, obrigado pela contribuição de sempre, tá? Um grande abraço a todos que nos acompanham. Fico muito feliz aí, de verdade, com todos, tá? Desejo uma ótima semana e bons negócios a todos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.